Estudos no Sermão do Monte, Prefácio. Este volume constitui-se de 60 sermões que foram pregados, em sua maioria, em sucessivos domingos pela manhã, no decurso de meu ministério regular, na capela de Westminster. Está sendo publicado por uma única razão, a saber, que não posso mais tolerar a pressão que me é feita por um grande número de pessoas, algumas das quais ouviram meus sermões quando os preguei, e outras que os têm lido na revista de nossa igreja. Tais leitores não precisarão de qualquer explicação no que toca à forma em que esses sermões foram publicados, embora isso bem possa ser necessário no caso de outros leitores. Estes capítulos são registro de sermões anotados taquigraficamente. Não dispunhamos, na ocasião, de gravadores de fita. Houve um mínimo de correção e alteração, e nenhuma tentativa foi feita para ocultar, e muito menos para obliterar, a sua forma homilética. Isso foi observado de maneira deliberada por diversos motivos. Estou plenamente convencido de que a maior necessidade da igreja moderna é a volta à pregação sob moldes expositivos. Gostaria de salientar ambos esses vocábulos, pregação e expositiva, sobretudo o primeiro. Um sermão não é um ensaio literário e não tem por escopo primário a publicação. Antes, o seu propósito é ser ouvido a fim de produzir um impacto imediato sobre os ouvintes. Isso necessariamente implica em que o sermão deve revestir-se de certas características que não se encontram e nem são desejáveis em estudos escritos. Privar um sermão dessas características, caso deva ser subsequentemente publicado, parece-me ser algo totalmente errado, porque, nesse caso, um sermão deixaria de ser um sermão, tornando-se em algo que não pode ser descrito. Suspeito que a escassez da verdadeira pregação em nossos dias é o fato que a maioria dos sermonários impressos tem sido claramente preparada para que seja lida, e não para que seja ouvida pelo público. Seu formato e seus gostos são mais literários do que homiléticos. Uma outra qualidade da pregação expositiva é que não se trata de mera exposição de um versículo ou trecho, e nem de algum comentário superficial. O que lhe empresta caráter homilético é que se trata de uma mensagem dotada de forma e padrão distintivos. Acresça-se a isso que um sermão sempre deve ser aplicado, sendo também necessário demonstrar a sua relevância e alguma situação contemporânea. Constantemente solicitam-me a conferenciar acerca da pregação expositiva. Raramente cedo diante de tais pedidos, pois creio que a melhor maneira de fazê-lo é exemplificar esse tipo de pregação na prática. Minha expectativa é que o presente volume, apesar de suas muitas falhas, de alguma maneira preste ajuda quanto a esse particular. Mas tal resultado não poderia ser obtido se tivéssemos feito extirpações drásticas no mesmo ou tivéssemos tentado emprestar-lhe um aspecto literário. Aqui, pois, estão os sermões, com defeito e tudo. Tanto aqueles que não se interessam pela exposição bíblica, como aqueles que não apreciam a pregação como uma atividade, provavelmente ficarão irritados diante dos defeitos de estilo, como exemplo, a arte da repetição, por amor à ênfase, ou como os maneirismos de púlpito, como se isso fosse pior do que qualquer outra variedade de maneirismo. Tudo quanto eu peço é que esses sermões sejam lidos e considerados por causa daquilo que eles são, daquilo que pretendem realizar. Minha maior esperança e desejo é que, embora em pequena escala, esses sermões estimule o interesse novo pela pregação expositiva. Alguns pregadores talvez se sintam encorajados ao tomarem conhecimento que esse tipo de sermão, que dura média de 40 minutos,
pode ser pregado em uma manhã de domingo em qualquer igreja comum de cidade nestes nossos tão agitados dias. As duas pessoas que são as maiores responsáveis pela publicação deste volume em forma de impressão são a senhora F. Hutchings, que quase como um milagre foi capaz de anotar taquigraficamente os sermões, e minha filha Elizabeth Carterworth. À semelhança de muitos de meus colegas pregadores, reconheço que o mais severo e melhor crítico que tenho é minha esposa. Dr. Martin Lloyd Jones, março de 1959.